Boa noite, igreja. Graça e paz. Amém. Salmo 105 diz: rendei graças ao Senhor, invocai o seu nome, fazei conhecidos entre os povos os seus feitos. Cantai-lhe salmos, narrai todas as suas maravilhas. Gloriai-vos no seu santo nome, alegre-se o coração dos que buscam o Senhor. Amém. Assim temos que estar aqui nesse momento, alegres, cantando, contentes, narrando maravilhas, né? Nessa noite que Deus preparou, estarmos aqui nesse momento para louvar e engrandecer o nome dEle. Vamos orar. Abaixe sua fronte, abaixe sua cabeça, feche seus olhos. Senhor Deus e amado Pai, nós te louvamos, Senhor, por esse dia, por esse momento, Deus. Pedimos ao Senhor, Pai, que me capacite, que o Senhor esteja me usando, Deus, nesse momento, para fazer a liturgia, Deus, desse culto que é feito para Ti, meu Pai. Fica conosco, Deus, nos abençoa, cada um que entrou aqui nessa noite, que o Senhor esteja colocando no coração, Deus, tocando, Pai, que o Seu Espírito Santo esteja
aqui, Deus, caminhando entre nós. O Seu Espírito Santo esteja nos incomodando, Pai, com os atos que vão acontecer na liturgia, com o louvor e principalmente, Deus, com a Tua palavra, que ela venha de encontro aos nossos corações. Em nome de Jesus que nós oramos. Amém, Deus. Vamos louvar ao nosso Deus com o hino de número 61, os nossos hinários, hino 61, ações de graças. Senhor, sempre em te dar graças. Vamos abrir a palavra do nosso Deus no livro, fazer uma leitura de 2 Crônicas, capítulo 20, versículos de 1 a 30. Uma leitura um pouco comprida. 2 Crônicas, capítulo 20. Todos acharam? Amém? Ouço folhear. Vou fazer a leitura, os irmãos acompanhem. Depois disto, o que ele quer dizer aqui é que Josafá tinha feito uma nomeação de alguns juízes aqui, tá? Então, depois disso, os filhos de Moabe e os filhos de Amon, com algum dos meunitas, vieram a peleja contra Josafá. Então vieram alguns que avisaram a Josafá, dizendo: grande multidão vem contra ti da além do mar e da Síria, e eis que já estão em Hazazon Tamar, que é em Gede. Então Josafá teve medo e se pôs a buscar ao Senhor, e apregou jejum em todo o Judá. Judá se congregou para pedir socorro ao Senhor. Também de todas as cidades de Judá veio gente para buscar ao Senhor. Pôs-se Josafá em pé na congregação de Judá e de Jerusalém, na casa do Senhor,
diante do pátio novo, e disse: Ah, Senhor, Deus de nossos pais, porventura não és tu Deus dos céus? Não és tu que dominas sobre todos os reinos dos povos? Na tua mão está a força e o poder, e não há quem possa resistir. Porventura, ó nosso Deus, não lançaste fora os moradores desta terra, de diante do teu povo de Israel, e não a deste para sempre a posteridade de Abraão, teu amigo? Habitaram nela, e nela edificaram um santuário ao teu nome, dizendo: Se algum mal nos sobrevier, espada por castigo, peste ou fome, nós nos apresentaremos diante desta casa e diante de ti, pois o teu nome está nesta casa, e clamaremos a ti na nossa angústia, e tu nos ouvirás e livrarás. Agora, pois, eis que os filhos de Amon e de Moabe, e os do monte Seir, cujas terras são, permitistes a Israel invadir, quando vinham na terra do Egito, mas deles se desviaram e não os destruíram. Eis que nos dão o pago, vindo para lançar-nos fora da tua possessão, que nos deste em herança. Ah, nosso Deus, acaso não escutarás o teu julgamento contra eles? Não executarás o teu julgamento contra eles? Porque em nós não há força para resistirmos a essa grande multidão que vem contra nós. E não sabemos nós o que fazer, porém os nossos olhos estão postos em ti. Todo Judá estava em pé diante do Senhor, como também as suas crianças e as suas mulheres e os seus filhos. Então veio o Espírito Santo do Senhor no meio da congregação sobre Jaaziel, filho de Zacarias, filho de Bania, filho de Jeiel, filho de Matanias, levita, dos filhos de Asaf, e disse: Dai ouvidos, todo o Judá, e vós, moradores de Jerusalém, e tu, ó rei Josafá, ao que vos diz o Senhor: não temais, nem vos assusteis por causa desta grande multidão, pois a peleja não é vossa, mas de Deus. Amanhã descereis contra eles, eis que sobem pela ladeira de Ziz. Encontrá-lo-eis no fim do vale, defronte do deserto de Jeruel. Neste encontro não tereis de pelejar. Tomai posição, ficai parados, e vede o salvamento que o Senhor vos dará, ó Judá e Jerusalém. Não temais, nem vos assusteis amanhã. Saí-lhes ao encontro, porque o Senhor é convosco. Então Josafá se prostrou com o rosto em terra, e todo o Judá e os moradores de Jerusalém também se prostraram perante o Senhor e o adoraram. Dispuseram-se os levitas, dos filhos dos coatitas e dos coreitas, para louvarem o Senhor, Deus de Israel, em voz alta, sobremaneira. Pela manhã cedo se levantaram e saíram ao deserto de Tecoa. Ao saírem eles, pôs-se Josafá em pé e disse: Ouve-me, ó Judá, e vós, moradores de Jerusalém. Crede no Senhor vosso Deus, e estareis seguros. Crede nos seus profetas, e prosperareis. Aconselhou-se com o povo, e ordenou cantores para o Senhor, que vestidos de ornamentos sagrados e marchando à frente do exército, louvassem a Deus, dizendo: Rendei graças ao Senhor, porque a sua misericórdia dura para sempre. Tendo eles começado a cantar e dar louvores, pôs o Senhor emboscada contra os filhos de Amon e de Moabe, e do monte Seir, que vieram contra Judá, e foram desbaratados. Porque os filhos de Amon e de Moabe se levantaram contra os moradores do monte Seir, para o destruir e exterminar. E tendo eles dado cabo dos moradores de Seir, ajudaram uns aos outros a destruir-se. Tendo Judá chegado ao alto que olha para o deserto, procurou ver a multidão, e eis que eram corpos mortos que jaziam em terra, sem nenhum sobrevivente. Vieram Judá e seu povo para saquear os despojos, e acharam entre os cadáveres riquezas em abundância e objetos preciosos. Tomaram para si mais do que podiam levar, e 3 dias saquearam o despojo, porque era muito. Ao 4º dia, se ajuntaram no vale de bênção, onde louvaram o Senhor. Por isso chamaram aquele lugar de vale de bênção até o dia de hoje.
Então voltaram todos os homens de Judá e de Jerusalém, e Josafá à frente deles, e tornaram para Jerusalém com alegria, porque o Senhor os alegrara com a vitória sobre os seus inimigos. Vieram para Jerusalém com alaúdes, harpas e trombetas para a casa do Senhor. Veio da parte de Deus o terror sobre todos os reinos daquelas terras, quando ouviam que o Senhor havia pelejado contra os inimigos de Israel. Assim, o reino de Josafá teve paz, porque Deus lhe dera repouso por todos os lados. Amém. Irmãos, uma leitura comprida, mas é uma passagem muito linda, maravilhosa, né? Quem aqui nunca passou por algum problema, por alguma diversidade, quando a gente está passando em uma situação difícil, a gente não vê a hora que essa situação, que esse momento acabe, termine. A gente fica desesperado, a gente quer que isso passe logo, a gente começa a pensar como é que a gente vai resolver isso, né? Mas aqui a gente vê que Josafá também teve esse medo. Mesmo ele sendo um homem de Deus, um pouquinho atrás, aqui no capítulo 19, diz: se acharam em boas coisas, contudo se acharam em ti. Então, Deus achou coisas boas em Josafá. E mesmo assim ele teve medo. Mas o que ele fez? Ele orou a Deus. Ele pediu a Deus, ele pediu socorro, pedindo forças para que Deus o ajudasse. E foi o que aconteceu, né? E quando ele se prostrou e falou com Deus, o Espírito Santo, o Espírito veio a falar com ele, o Espírito do Senhor, no meio da congregação. Imagina que cena maravilhosa, né? E hoje o nosso Deus é o mesmo Deus de Josafá. Se nós tivermos essa fé, se nós tivermos essa confiança em Deus, Ele vai vencer as nossas lutas, Ele vai nos dar a vitória, né? Sendo do jeito que Ele quer, que é a forma boa, perfeita e agradável, né? Só nos cabe adorá-lo, né? Antes da luta, durante a luta e depois da luta. É isso que nós temos que fazer. Nós temos que confiar em Deus e adorá-lo. Vocês viram que depois o pessoal veio feliz, alegre, cantando, tocando, trombeta, enfim, alaúdes, harpas. E é isso que a gente tem que fazer. A gente tem que louvar ao Senhor, porque no final a vitória é certa. Do jeito dele, do jeito de Deus, do jeito que Ele quer fazer na nossa vida, mas é o melhor, é o que diz a palavra. Amém? Que Deus nos abençoe dessa forma. Vamos aos pedidos de oração. Vamos lá. O Alessio pede oração pelo Pedrinho. Amém? Nós todos estamos firmes nesse propósito, né? Como diz aqui, como Josafá fez, orando a Deus e entregando a Ele o nosso medo e a nossa necessidade. Regina Almeida agradece pela sua netinha que nasceu perfeita e com saúde. Amém. Que Deus abençoe. Deus abençoe essa criança. Dona Alzira pede pela vida espiritual de toda a família. Amém. Todo mundo tem sempre um familiar que a gente precisa orar, né, Dona Alzira? Nadir agradece pela sua família e pede pela saúde da Larissa. Que Deus esteja abençoando. Miguel pede pela saúde da Sônia. Muitos pedidos de saúde, né, gente? Mateus pede por sua família, pelos enfermos e agradece pelo alimento e também pelo ensaio das crianças, né? Amém. Abel pede a oração pela saúde de sua irmã, Diene. Amém, que Deus esteja abençoando. O Messias agradece por seu trabalho, pela família e pede pela saúde de sua sogra. Amém, Messias, que Deus esteja abençoando. A pastorinha pede oração por sua saúde, por uma cirurgia que irá fazer, por seus filhos, noras e netos. Amém, pastorinha, que Deus esteja abençoando também. João Batista pede pela saúde da sua mãe Justina, pela saúde da Marilene,
Saúde também da esposa do neto da Benedita, chama Célia, e pelo livramento que o Senhor concedeu a Benedita. Amém, seu João, que Deus abençoe, temos que agradecer também. O Ricardo pede que orem por seu cunhado e sua sogra, saúde e conversão de seus pais. Amém. Giovanni pede pela cirurgia da Regina, que vai ser na quinta-feira. Amém, Giovanni, que Deus também esteja abençoando, Regina. Vamos orar ao nosso Deus. Eu quero pedir para Catiniele que ore por nós. Está aqui. Pai amado, a Tua palavra diz que se o Seu povo se humilhar e orar e se converter dos Teus maus caminhos, ó Pai, o Senhor ouvirá dos céus e sarará a nossa terra, ó Pai. Neste momento nós estamos reunidos, ó Pai Santo, chegando a Ti, reconhecendo que somos totalmente dependentes de Ti, ó Pai Santo. Sabemos o quanto somos pecadores, miseráveis, ó Pai. O quanto, ó Pai Santo, nós precisamos da Tua misericórdia diariamente, Senhor. Para pedir ao Pai Santo que o Senhor esteja abençoando a cada pessoa que apresentou esse pedido neste momento, ó Pai Santo. Que o Senhor possa, ó Pai Santo, sarar, ó Pai Santo, essas pessoas que precisam da Tua misericórdia, ó Pai Santo. Muitas pediram por saúde, ó Pai Santo. Sabemos que o Senhor é o médico dos médicos, o Senhor dos senhores. O Senhor tem total controle sobre nossa vida, ó Pai Santo. O Senhor pode nos sarar, ó Pai Santo, sarar essas pessoas no momento que o Senhor desejar, ó Pai. Por isso que nós estamos neste momento nos humilhando diante de Ti, ó Pai Santo, apresentando essas pessoas no Teu altar de graça, ó Pai. Nós também queremos agradecer, ó Pai Santo, porque sabemos que o Senhor faz infinitamente mais de tudo aquilo que pedimos ou pensamos, ó Pai. Agradecer ao Senhor, ó Pai Santo, pelas Tuas misericórdias, ó Pai. Agradecer pelo Teu amor, ó Pai Santo, em nossas vidas. Perdoe os nossos pecados. Essa é a nossa oração que nós fazemos neste momento, em nome do Teu Filho amado Jesus. Amém. Amém, Deus. Temos aqui visitantes, né? Estamos agradecemos, estamos felizes pela visita da Jusilene, que é a mãe do Pedrinho. Deus seja bem-vinda, Jusilene. Não vou pedir para você levantar, que eu acho que ele está no seu colo, né? Ah, muito bem. Seja bem-vinda ao nosso meio. Também temos aqui a Ana Paula, a Bruna, o Miguel, Beatriz, Gabriele, Thaís e Leonardo. Quem são? Estão lá pela primeira vez, sejam bem-vindos. Tem mais gente aqui? Ah, tá. Oi. Sejam bem-vindos, sintam-se bem no nosso meio. É aqui que nós nos reunimos para cultuar esse Deus maravilhoso. Vamos louvar a esse Deus com mais um hino. Vamos louvar com o hino número 26, ao Deus grandioso. Enquanto nós louvamos, eu convido aqueles irmãos que vieram preparados com seus dízimos e com suas ofertas, que o devolvam nesse momento. Os nossos visitantes não se sintam constrangidos, tá? É uma ordem de Deus. Vamos louvar ao nosso Deus.
aqui, Lucas, desse lado. Que ore agradecendo pelos dízimos, pelas ofertas e também pelos nossos visitantes. Querido Deus, amado Pai, nós queremos agradecer ao Senhor pelo privilégio de poder estarmos aqui na Tua casa nessa noite, Pai. Te louvamos, te agradecemos, Pai, porque o Senhor é bondoso com as nossas vidas, Senhor Deus. Nesse momento eu quero agradecer pelos dízimos e pelas ofertas que os irmãos depositaram, Senhor Jesus. O Senhor esteja, Pai, ajudando quem está à frente do Teu trabalho, quem está à frente de administrar esse dinheiro, Senhor Deus, que possa seja para a honra e glória do Teu nome. O Senhor esteja dando sabedoria, Pai, para poder conduzir a Tua casa, Senhor Deus. E obrigado, Pai, porque através do trabalho dos irmãos, eles reconhecem que precisa devolver o que é do Senhor, Pai querido. Que o Senhor esteja, Pai, abençoando cada irmão, cada família representada nessa noite. Quero pedir também um especial pelos visitantes, Pai, que eles possam sair daqui cheio da Tua graça, cheio do Teu Espírito Santo, Pai. Que seja tocado, Pai, que eles possam voltar a sentir o desejo de estar no nosso meio de novo, porque é um privilégio de estar aqui para Te louvar e bendizer o Teu nome, Senhor Deus. Obrigado, Senhor Jesus, por esse momento, por essa situação que a gente está aqui, que é um privilégio que nós temos. E obrigado. Peço que o Senhor esteja falando conosco nessa noite, que venha de encontro com as nossas necessidades, Senhor Deus, que nós possamos sair daqui, não do jeito que a gente entrou, mas sair diferente, saindo daqui cheio do Teu querer, Pai, cheio do Teu poder também. Obrigado, Senhor Deus. Fica conosco, perdoa os nossos pecados. Nós oramos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém, Deus. Irmãos, vamos abrir a palavra do nosso Deus mais uma vez. Agora, na carta de Paulo a Tiago, na carta de Tiago, Epístola de Tiago, capítulo 1, versículo 1. Vamos nos colocar de pé para fazermos juntos a leitura desses 4 versículos, de 1 a 4. Tiago 1, de 1 a 4. Amém? Vamos ler? Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo, às 12 tribos que se encontram na dispersão, saudações. Meus irmãos, tenho por motivo de toda alegria passar por várias provações, sabendo que a provação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. Ora, a perseverança deve ter ação completa, para que sejais perfeitos e íntegros, em nada deficientes. Amém. Irmãos, passar por tribulação não é fácil. Agora, com alegria, é só por Deus mesmo, né? Só pela misericórdia do nosso Senhor. Mas Deus sabe de todas as coisas, e a palavra de Deus diz que Ele não nos permite passar por provações, por tribulações que nós não somos capazes de suportar. Então, Ele só nos permite o que podemos realmente suportar. E para nós nos basta orar e crer que Deus vai agir e vai nos permitir sair dessa provação alegres, né? Conforme o querer e a vontade dEle. Amém? Vamos nos sentar, podemos nos acomodar. Eu vou passar aqui os avisos para os irmãos. Alguns avisos que a gente tem aqui. Bom, sobre o cada dia, né? Sobre aquele livretinho, quem já fez a leitura, quem tem cada dia aquele livrinho em casa e gostaria de doar para abençoar outras pessoas, né? Para edificar outras pessoas, pode, por favor, procurar o pessoal do grupo do Ministério de Missões, né? O Josias e o Giovanni, todo o pessoal, para entregar, que eles vão cuidar para que esses folhetos cheguem na mão de pessoas, né? Acho que ainda é do Paulo, para poder fazer a distribuição. Ele está evangelizando com esses folhetos, com esse cada dia.
Livretos similares também podem ser doados. Outro aviso é que o nosso pastor Márcio vai estar de férias no segundo semestre de julho. Vida boa, né, Márcio? Está na hora, merecido, né? Dos dias 22 até o dia 6 de agosto. Mas os trabalhos na igreja continuam normalmente, tá bom? Então que os irmãos possam estar comparecendo e abençoando também a vida dos irmãos que vão estar aqui à frente dos trabalhos. No dia 10 de agosto, às 18 horas, vai acontecer um culto de gratidão pelos 160 anos da Igreja Presbiteriana do Brasil. Esse culto vai ocorrer na IPB de Itu. Eu não sei se tem folheto ali, panfleto, mas enfim, no dia 10 de agosto, às 6 da tarde, tá? Às 6 da noite, né? Às 18 horas. Terça-feira agora, reunião de oração aqui na igreja, às 7h30. Projeto Ana, amanhã, também conhecido como segunda-feira, aqui na igreja, às 7h30, né? Na sexta-feira, a UPH tem visita ao Daniel, beleza, confirmado. No sábado, dia 27, a SAF tem um aniversário da federação na igreja em Itu, às 14h30, muito bem. A UMP tem um debate sobre feminismo e machismo. A UCP tem ensaio para Dia dos Pais, às 10 horas da manhã. E a UPA tem piquenique e louvor às 16 horas, tá bom? E lembrando que no dia 3/8 a gente tem encontro de casal aqui na igreja às 8 da noite. Amém? Convido agora a equipe de louvor. Vamos louvar ao nosso Deus com alguns cânticos espirituais. Convido a igreja a se colocar de pé, aqueles que puderem, para a gente estar louvando ao Senhor com toda a nossa força, com todo o nosso entendimento, com a motivação correta, para que o nosso louvor seja realmente agradável a Deus nessa noite. Celebrai. Celebrai
os mortos, a nos trazer a salvação. E essa é a promessa que temos, e nós devemos viver firme nela, firme nas promessas desse Salvador, de Jesus Cristo, aquele que ressuscitou dentre os mortos para nos salvar. As
promessas de salvação, promessas de vida eterna. Nós confiamos plenamente nas promessas de Jesus Cristo. Essa é a nossa esperança, essa é a nossa satisfação em servi-lo, saber que as suas promessas irão se cumprir nas nossas vidas. A promessa de salvação, nós não estamos falando aqui de bênçãos terrenas, de coisas passageiras, nós estamos falando aqui de coisas eternas, coisas que têm valor extremo, valor incalculável. E essas são as promessas de Jesus Cristo para nós. Por isso nós louvamos a Ele. Ele é o Cristo que nós celebramos, é o Cristo que nós devemos estar firmes nas promessas dEle, é o Jesus nosso Salvador, e nós devemos ansiar pela volta dEle. Por isso nós vamos cantar agora, Maranata, ora vem, Senhor Jesus.
vem Jesus, Maranata, ora vem Senhor Jesus, vem Jesus, vem Jesus, Maranata, ora vem Senhor Jesus, vem Jesus. Obrigado, Senhor. Obrigado porque o Senhor faz a obra na nossa vida, o Senhor faz por completo, desde o seu nascimento, a sua morte de cruz, a sua ressurreição, a nossa salvação que o Senhor nos dá, meu Pai. Nós te agradecemos por isso, meu Pai. Nós sabemos que nós dependemos totalmente e plenamente do Senhor nesses quesitos. Nós sabemos que somos totalmente incapazes de nos salvar sozinhos. Nós somos salvos pelo teu sangue vertido naquela cruz, meu Pai. Nós somos gratos ao Senhor por isso. Nós somos gratos também porque nessa caminhada que nós temos que trilhar, não temos força suficiente, não temos habilidade para caminhar sozinhos, mas o Senhor nos conduz até a salvação para esperar ansiosamente pela tua volta, meu Pai. Nós te agradecemos porque o Senhor tem cuidado de nós, o Senhor tem nos amparado, o Senhor nos escolheu desde a eternidade, nos salvou para ti, e nós somos gratos ao Senhor porque nós somos povo eleito do Senhor, nós somos povos separados para o Senhor para fazer a tua obra aqui, meu Pai. Que o Senhor esteja nos capacitando, o Senhor esteja nos fortalecendo, o Senhor esteja nos guiando para que possamos fazer a tua obra, para que possamos obedecer os seus mandamentos, obedecer os teus ensinamentos, para que possamos ver a glória que nós almejamos tanto ver diante do Senhor. Nós te agradecemos por tudo que o Senhor tem feito sobre nós, por tudo que o Senhor tem feito pela nossa vida, pela nossa igreja. Nós somos gratos ao Senhor, porque até aqui o Senhor tem nos ajudado, até aqui o Senhor nos manteve, até aqui o Senhor nos ajudou e nos apoiou, e por isso nós somos gratos ao Senhor. Nós vivemos a nossa vida com o propósito de honrar e glorificar realmente ao Senhor aqui nessa terra. É em nome de Jesus que eu te oro hoje e sempre. Amém. A igreja pode sentar. Fique à vontade. Nesse momento eu convido as nossas crianças, momento delas também louvarem o nosso Deus. Amém. Dona Alzira, a senhora olha por isso? Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós te louvamos, Senhor, por esse dia, Senhor, que passou na presença do Senhor, ó Deus, que o Senhor cuidou de nós, Senhor Deus, Deus, o alimento do dia, Senhor, Deus, Senhor, a palavra do Senhor, Deus, para nos alimentar também, Senhor. Ó Pai, muito obrigado, Senhor, por esse dia, Senhor, obrigado, Senhor, por agora à noite, ó Deus, essas crianças, Senhor, te servindo, Senhor, tão pequenas, Senhor, seus pais já traga eles na tua casa, Senhor, para louvar e agradecer teu nome, Senhor. Pai, muito obrigado pela vida dessas crianças, que eles venham mesmo crescer na graça e na santidade
vontade do Senhor, ó Deus. Obrigado, Senhor, pela salvação em Cristo Jesus, ó Deus. Obrigado, Senhor, pela promessa do Senhor nas nossas vidas, Pai. É em Teu nome que nós oramos e agradecido e pedimos, Senhor, que o Senhor agora, nesse momento, Senhor, que o Senhor venha falar, Senhor, na boca do pastor, ó Deus, tudo que ele vem falar, que não seja dele, Senhor, mas seja o Seu Santo Espírito, ó Deus, falando através dele para dar sabedoria e entendimento para nós entender, Senhor, tudo que Ele venha falar, que venha do Senhor, ó Pai. Pai, em nome de Jesus que nós oramos, agradecido por tudo, te pedimos, Senhor, perdoa nossos pecados, continue conosco, ó Deus, dando sabedoria, Senhor, para que nós possamos, ó Deus, estar na presença do Senhor eternamente. Amém. Amém. Convido o pastor que vai trazer a palavra. Quero orar. Ó Deus, obrigado, Pai, porque mais uma vez o Senhor me capacitou, me usou, Deus. Te agradeço, Pai, por esses momentos, por essa honra, Deus. E peço agora, Pai, ao Senhor que abençoe o nosso pastor, que o Senhor esteja com ele, Deus. Que tudo que for dito aqui seja o Senhor falando conosco, Pai. Que essa palavra venha de encontro aos nossos corações, às nossas necessidades, Deus. Às vezes que seja até um puxão de orelha, Deus, o que for, mas é o Senhor falando conosco. Obrigado por isso, Pai, por esse privilégio. Em nome de Jesus que eu oro, amém. Som. Boa noite, irmãos. Graça e paz. Eu queria convidar você, já deixar sua Bíblia aberta no texto aqui, mas antes de nós lermos esse texto, eu queria convidar um casal para estar aqui à frente. Queria convidar a Denise, o Bruno e a Sofia. A Sofia é a primeira vez, no culto à noite que está vindo, depois que nasceu, e nós vamos orar pela vida dela, pela vida deles. Eles estiveram pela manhã, mas à noite é a primeira vez. Moreninha, puxou a Denise, para que Deus seja gracioso. Vamos colocar de pé, vamos orar, para que a igreja possa estar vendo também a Sofia, e orando junto conosco para que Deus possa estar abençoando mesmo, essa criança. Vamos orar. Deus, nós queremos colocar diante do Senhor, Pai, a Sofia, Deus, obrigado pela vida dela, obrigado, Deus, porque ela veio com saúde, Deus, o Senhor mesmo a formou, dentro do ventre da sua mãe, o Senhor já cuidou, todos os detalhes dela, Deus, a perfeição que ela é, ó Deus, o Senhor mesmo cuidou para que ela viesse a esse mundo, e nós te louvamos pela vida dela, Pai, e pedimos e suplicamos ao Senhor, ó Deus, que ela possa crescer mesmo, ó Deus, na graça, que ela possa crescer no conhecimento do Senhor, que ela possa ser, ó Deus, uma criança saudável, uma criança temente ao Senhor, que o Senhor esteja abençoando grandemente, ó Deus, os seus pais, a Denise, o Bruno, que eles sejam, ó Deus, pais crentes que, ó Deus, possam dar exemplo, ó Deus, para a Sofia, para que eles possam orar com ela, junto com ela, para que eles possam ensinar a Tua palavra, a Tua lei, ó Deus, para a Sofia, para que, ó Deus, eles estejam cuidando dela, ó Deus, até a idade da razão, onde ela possa se decidir por si só, ó Deus, a ser uma serva do Senhor, Pai. Abençoe mesmo, ó Deus, a vida dela, cuida dela, sustenta ela nas poderosas mãos do Senhor, Pai. Abençoe os seus pais, abençoe toda a família, abençoe a igreja, ó Deus, que possa, ó Deus, acolhê-los quando eles precisarem. Oramos em nome e por amor de Jesus. Amém, Deus. Deus abençoe, viu? Deus abençoe, parabéns. Poder sentar, irmãos, Deus abençoe. Queria convidá-los então a abrir aí Hebreus capítulo 12, versículos 1 a 3, somente 3 versículos da palavra de Deus. Hebreus 12, de 1 a 3. Diz assim a palavra de Deus: Portanto, também nós,
visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, desembaraçando-nos de todo o peso e de todo o pecado que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para o autor e consumador da nossa fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomínia, e está sentado à destra do trono de Deus. Considerai, pois, atentamente aquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra si mesmo, para que não vos fatigueis desmaiando em vossa alma. Amém. Deus, ministra o nosso coração de uma forma especial agora através da Tua palavra. Que Teu Espírito fale conosco, como o Senhor tem falado durante todo esse culto, Pai. Mas agora em especial, que, ó Deus, eu seja apenas um instrumento do Senhor. E que aquilo que o Senhor deixou revelado seja apenas, ó Deus, esclarecido para a Tua igreja. E que possa trazer, ó Deus, edificação para o Teu povo. Em nome e por amor de Jesus. Amém, Deus. Irmãos, geralmente, cada um de nós, a grande maioria das pessoas, tem uma referência. Nós temos uma referência, e essa referência às vezes de outra pessoa. Nós temos essas referências e pessoas que nos inspiram, pessoas que nós olhamos para elas e nos ajuda a buscar certos objetivos na nossa vida. Pessoas que nos inspiram a se tornar, quem sabe, cidadãos melhores, bons filhos, bons funcionários. Nós muitas vezes olhamos para algumas pessoas e essas pessoas, elas nos inspiram. Um exemplo, os nossos pais. Quantas pessoas que nós conhecemos que dizem assim: olha, quando eu olho para a vida do meu pai, me motiva a continuar caminhando, me motiva a continuar prosseguindo, porque o meu pai é. Ou quando eu olho para minha mãe, quando eu olho para o meu tio, ou quem sabe você tem algum amigo que você se espelha nele, um amigo de trabalho, um amigo do lado da sua casa, um vizinho, que você olha e você se espelha nele, porque ele é uma pessoa que, apesar das dificuldades, apesar das lutas, ele continua caminhando, ele continua prosseguindo. Pessoas que nós conhecemos até mesmo a história dessas pessoas, nós não conhecemos pessoalmente, mas nós ouvimos história de pessoas. E acontece muito isso, quando nós acessamos as mídias, as redes sociais, você se depara com histórias de pessoas, e essas pessoas nos ajudam a prosseguir. É como se fosse uma alavanca, nos motiva, nos dá ânimo para nós continuarmos a caminhar, principalmente, irmãos, quando nós estamos passando por dificuldades, principalmente quando nós estamos passando por problemas. Nós olhamos para a vida de algumas pessoas, e essas pessoas nos ajudam a continuar caminhando. Nós olhamos para uma pessoa que está passando, quem sabe, por uma enfermidade, ou passou por essa enfermidade, uma enfermidade difícil, e nós estamos passando pela mesma enfermidade, ou algum parente, e essa pessoa nos ajuda a continuar firmes, porque nós espelhamos, essas pessoas nos inspiram. O texto que nós lemos, ele não é diferente. Essa carta aos Hebreus, o autor é desconhecido, não se sabe quem escreveu essa carta, mas ela tem um propósito. O propósito dessa carta é de encorajar os cristãos naquela época. Eles estavam sendo perseguidos, os crentes estavam passando por perseguição, e uma perseguição religiosa. E o desejo daquelas pessoas que estavam perseguindo esses cristãos é que eles retrocedessem e voltassem às crenças daquelas pessoas que estavam perseguindo, para que eles abandonassem o caminho, para que eles desistissem. Irmãos, embora eles ainda não tinham sido martirizados, mortos pela fé, era uma realidade iminente que estava para acontecer naqueles momentos, naqueles dias, naquela época. Pessoas que estavam à beira da morte, sendo perseguidas. E dessa forma, então, o autor aos Hebreus, ele traz essa carta para fazê-los continuar a caminhada, fazê-los não parar, continuar a vida cristã, a corrida da vida, para que eles não desanimassem, para que eles prosseguissem. E sabendo que nessa corrida eles encontrariam vários obstáculos, várias lutas, até porque eles já estavam passando por lutas. Mas a carta vem para encorajá-los mesmo a não desanimar, a prosseguir a caminhada, a prosseguir essa corrida da vida. E baseado nisso, eu gostaria de tratar o seguinte tema com os irmãos, baseado apenas nesses 3 versículos: parar nunca, desistir jamais. Parar nunca, irmãos,
desistir jamais. Mas como que eu vou cumprir isso? Qual a ferramenta baseada no texto para que eu não pare nunca e nunca desista? Continue correndo, continue caminhando. A primeira lição que nós podemos encontrar no texto é justamente o exemplo, ou exemplos de pessoas que venceram a corrida, que venceram a caminhada. O texto vai mostrar os heróis da fé no capítulo 11, e não é à toa que ele mostra toda essa galeria da fé, e chega aqui no capítulo 12, ele diz, portanto também nós, visto que temos a rodear-nos tão grandes nuvens de testemunhas. É como se o autor estivesse falando, olha, esses heróis da fé, esses homens que morreram, que completaram e que venceram a caminhada, eles estão na arquibancada. Eles estão na arquibancada olhando para vocês e torcendo por vocês. Eles estão firmes olhando para vocês. E por causa deles, você precisa olhar para eles, e isso precisa trazer uma inspiração para que você continue correndo. Quando nós olhamos para a galeria da fé, nós olhamos para essas pessoas, elas nos dá ânimo para nós continuarmos a correndo, mesmo diante das circunstâncias, mesmo diante das lutas. É só nós olharmos os exemplos que nós vemos. Por exemplo, se você está com um problema na família, quem sabe a sua família está passando por um momento difícil, olhe para a vida de José do Egito. Ele está aqui na galeria da fé, olhe para a vida dele e veja como ele lidou com a situação. Uma pessoa que foi negada, uma pessoa que foi vendida pelos seus irmãos. E lá no final, veja como que ele fez, como que ele solucionou esse problema, essa dificuldade familiar. É só nós olharmos para ele. Você está com conflitos no trabalho, seu trabalho está difícil, olhe para Moisés e veja como ele superou as dificuldades. Você está com problema com a sua identidade, você não sabe quem você é, você fica se perguntando quem eu sou, quem de fato eu sou, e essas muitas vezes são dúvidas que vêm sobre a nossa mente. Quem de fato eu sou? Olhe para a vida também de Moisés, que está aqui nessa galeria. Moisés, que o texto diz que ele não quis ser chamado o filho da filha de Faraó, porque ele sabia quem ele era, ele sabia que ele era do povo hebreu, ele não era do povo egípcio. Se você está com problema, olhe para essa grande nuvem de testemunhas. Você está com falta de fé? Olhe para Abraão e veja ele sendo chamado de um lugar, saindo desse lugar, da sua terra, do conforto da sua casa, tudo estruturado, tudo bonitinho, com as suas plantações, com seus gados, e Deus fala, sai da tua terra, da tua parentela e vai para o lugar que eu te mostrarei. E ele sai, ele obedece, isso é fé. Chega um certo momento da sua vida que ele tem um filho, e Deus chega para ele e fala assim, Abraão, oferece o seu filho em sacrifício, esse filho que tu amas, mata ele para mim em sacrifício. E Abraão diz, eu vou fazê-lo. Isso é fé. Você está com falta de fé? Olhe para Abraão. A caminhada está difícil, olhe para essas testemunhas, irmãos, que nós possamos olhar para essa grande nuvem de pessoas que são testemunhas, que estão olhando para nós e falando assim, continue a caminhar, não desista. Às vezes é difícil, a dificuldade é grande, mas não desista, continue firmes. Precisamos olhar exemplos dessas pessoas, como nós olhamos para algumas pessoas que nós conhecemos. Eu gostaria de ser como meu pai, como minha mãe, como meu tio, e isso me motiva a continuar a caminhar, continuar a prosseguir. Eu preciso olhar para essas pessoas quando eu estiver fraco, quando eu estou querendo desistir, quando eu estou querendo parar. Olhe para o exemplo dessas pessoas, eles venceram a corrida, eles chegaram até o final, eles não desistiram no meio do caminho. Está difícil a caminhada? Olhe para essa grande nuvem de testemunhos, e eles vão te fortalecer com a vida deles, com as dificuldades que eles passaram. Nós precisamos olhar para essa grande nuvem de testemunhas, mas não somente isso, o texto mostra, para nós não pararmos, para nós não desistirmos, não somente para olhar para essa grande nuvem de testemunhos, de pessoas que venceram a corrida, mas a segunda coisa que nós observamos nesse texto, é que devemos correr sem bagagem extra, sem bagagens extra.
É bem isso. E é interessante nós observarmos a comparação que o autor faz. Ele pega um atleta, ele pega uma corrida. E quando nós olhamos um atleta, quando um atleta corre, geralmente ele usa roupas, alguns mais coladas, bem leves, né? Outras bem largas, bem assim, para que ele consiga movimentar bem. Ele não tem muito peso, não tem nada que o atrapalhe. Para quê? Para que ele possa se locomover, para que ele possa chegar e vencer a corrida. E aqui o texto ele faz essa comparação, para que o atleta consiga o mais rápido possível vencer, sem nenhum estorvo. E olha o que o texto diz, que nós precisamos desembaraçar-nos de todo o peso. A primeira coisa, no nosso caso, como atleta, quando a corrida que nós estamos correndo, a corrida da vida, a corrida cristã, nós estamos numa corrida, irmãos. É por isso que o tema é, olha, parar nunca, desistir jamais. Nós estamos correndo, é a corrida da vida. Nós estamos prosseguindo essa corrida. E a primeira coisa que ele diz, olha, olhe para a grande nuvem de testemunhas que venceram essa corrida. A segunda coisa é, vocês precisam tirar todo o peso. Vocês precisam tirar tudo aquilo que o impede de correr, o impede de continuar correndo. Essa é a primeira coisa, pesos. Muitas vezes nós carregamos pesos que nos atrapalham a corrida cristã. São pesos, são prazeres da vida, são pesos que não nos permitem continuar correndo, e nos faz muitas vezes querer parar, querer desistir e querer retroceder, como os cristãos estavam sendo perseguidos aqui. Olha, vocês precisam voltar, vocês não podem continuar correndo. E aí então o autor aos Hebreus vem e os anima a continuar correndo. E essa palavra é para nós hoje. Olha, nós precisamos tirar todo o peso. Quem sabe alguns prazeres da vida têm impedido de você caminhar, correr, tem feito você voltar para trás. As vantagens do mundo, o fascínio da riqueza. O dinheiro é uma coisa terrível, no sentido do amor a ele. O dinheiro é a raiz de todos os males, diz a Bíblia. Ter dinheiro não é pecado, mas amar o dinheiro é pecado. E o mais interessante é que nós precisamos tirar esse peso, porque o peso ele não é pecado em si, mas ele não nos permite continuar caminhando, correndo. Basta apenas nós olharmos para um atleta. É proibido um atleta correr com a blusa de frio, com calça jeans? Não. Ele pode colocar um tênis, uma calça jeans e correr, mas ele não vai conseguir correr livremente, como ele deveria correr. Ele vai ter dificuldades. Assim também somos nós. Muitas vezes nós temos pesos, nós colocamos pesos e pesos, e nós estamos correndo essa caminhada cristã, e a caminhada cristã, ela não é tão simples, ela não é tão fácil, porque Jesus disse que a porta é estreita, a porta ela não é larga, ela é estreita, é difícil correr, é difícil caminhar, às vezes tem espinhos, às vezes tem pessoas querendo nos engolir, às vezes tem pessoas querendo destruir a nossa vida. E se não bastasse isso, tem todo um sistema cósmico, um sistema sobrenatural que está por detrás disso, que nós não conseguimos enxergar, que quer acabar com a nossa vida, que é o inimigo das nossas almas, que é um leão que ruge 24 horas tentando nos destruir. Nós precisamos tirar esses pesos para nós corrermos livremente. Olhamos para essa grande nuvem de testemunhas, vendo homens que morreram, que completaram a caminhada, eles estão na arquibancada dizendo, continue, vamos lá. Olha, você está fraco a sua fé, olha aqui, continue. Deus vai te ajudar, Deus vai te abençoar, continue. Mas também o texto diz, olha, tire todo o peso. Tire todo o peso. E não somente o peso, tire o pecado. Porque são duas coisas. O peso em si, ele não é pecado, como eu disse. Mas ele atrapalha na corrida, ele atrapalha na caminhada. Agora o pecado sim. O pecado, ele não permite você correr. Você não consegue correr vivendo uma vida de prática de pecado, porque o pecado, todos nós somos pecadores, mas viver uma vida de pecado, de prática de pecado, não nos permite correr. Parece que engessa as nossas pernas, os nossos pés, nós ficamos paralisados, nós não conseguimos progredir. Então nós precisamos correr sem bagagens extra,
Corra livremente. Não coloque bagagens extras em você. Tire todo o peso, tire todo o pecado. Tire tudo aquilo que te atrapalha. Irmãos, certo pregador, ele diz uma frase interessantíssima sobre o pecado. Ele diz assim: é impossível agarrar-se ao pecado e ter boa desenvoltura na corrida. É impossível você se agarrar ao pecado e ainda você ter uma boa desenvoltura na corrida. Não tem jeito. É como se você estivesse correndo com 10 quilos nas costas. Quem vai ganhar? Vai chegar uma hora que você vai se cansar, você vai parar e você vai desistir. Não desista. Não desista. Continue correndo, tire todo o peso. Veja aquilo que está a mais, as bagagens extras, aquilo que está te atrapalhando. Semana passada mesmo, nós falamos de escolhas, e eu até comentei, falei dos namorados, né? Pessoas que estão namorando, pessoas que têm escolhas de relacionamento. Veja se o namoro ou as suas escolhas não tem sido um peso, se tem te afastado de Deus, se tem te impedido de continuar caminhando, de correr, essa corrida que lhe foi proposta, essa corrida que nós estamos caminhando, correndo. Nós devemos nos desembaraçar-nos de todo o peso e de todo o pecado que tenazmente nos assedia. Tenazmente nos assedia. Tenazmente nos vem e tenta nos paralisar, e tenta não nos deixar continuar caminhando. E não adianta, se nós tivermos bagagens extras, nós não vamos conseguir correr. É como um atleta, eles não conseguem correr. É interessante que a tecnologia está tão avançada, que o tênis do atleta quase que não pesa nada. Um ciclista mesmo, pega uma barra forte e vai competir com uma pessoa que tem uma bicicleta com fibra de carbono, para você ver na subida, se você vai conseguir continuar a corrida. Ele vai chegar, ele vai correr, e você vai desistir. Você vai desistir, porque o atleta, ele procura tirar bagagens extras, aquilo que está pesando, procura abandonar, ele procura estar cada vez mais limpo, mais livre, para continuar a caminhar. Mas uma terceira coisa que nós vemos no texto, não somente olhar para a grande nuvem de testemunhas, não somente para tirar todo o peso e todo o pecado, mas também nós devemos correr com perseverança. Correr com perseverança. E perseverança, a carreira que nos está proposta. É assim que diz o versículo. A carreira que nos está proposta. E essa carreira, ela traz o sentido original da palavra, que no grego é algo como se fosse agonizante. É um esforço tremendo. É dessa forma que nós devemos correr. Uma corrida exige esforço, irmãos. Esforço. A corrida não é fácil. Basta nós olharmos para as maratonas. Quando aqueles homens chegam na linha de chegada, e os repórteres vão com o microfone entrevistá-los, vão abraçá-los. Eles estão fatigados, eles estão exaustos, porque corrida exige esforço. Por isso que muitos desistem. Por isso que muitas pessoas ficam no meio do caminho. Não são todas as pessoas que saem numa maratona que chegam. Muitos param, muitos voltam para trás, muitos saem pela calçada e já vão embora. Porque exige esforço, e a palavra aqui, correr com perseverança, a palavra carreira, é nesse sentido, agonizante. É correr com esforço mesmo. Só que nós não podemos desistir, irmãos. Nós não podemos desistir. Sabe por que nós não podemos desistir? Porque não foi você que se inscreveu nessa corrida. Não foram homens que te inscreveu nessa corrida da vida. Sabe quem te inscreveu? Foi o próprio Deus. É Ele quem te inscreveu nessa corrida. É por isso que você precisa continuar até o fim. Foi Ele que te inscreveu nessa corrida. Você precisa perseverar, mesmo diante dos obstáculos, mesmo diante das provações, das lutas. Nós precisamos continuar correndo essa carreira que nos está proposta. Continue correndo, não pare, não retroceda, não volte, não fique paralisado. Ande, continue correndo. Se você não está na mesma velocidade que você ia antes,
Não tem problema você diminuir um pouco, mas não pare. Parar nunca, desistir jamais. Não pare de correr, continue caminhando. Como diz o texto, olhe para as pessoas que venceram as dificuldades. Tire todo o peso, perceba o peso que tem, perceba o pecado que tem, tire e continue correndo, continue correndo. Corra com perseverança, corra com esforço, até você se sentir exausto, mas se esforce nessa corrida, não pare de correr, precisamos perseverar mesmo diante dos obstáculos. Quem sabe nessa noite você deve estar assim, mas Márcio, mesmo olhando para tantas testemunhas, mesmo eu tentando tirar todo o peso, mesmo eu tentando abandonar o meu pecado, está difícil a caminhada, está difícil eu continuar correndo, está difícil eu continuar andando, o meu corpo quer parar, o meu corpo quer desistir, eu quero sair, eu quero voltar para trás, mas o autor aos Hebreus, ele continua insistindo com você, ele continua te motivando mais, ele não para por aí, ele não dá somente a ferramenta de você olhar para as testemunhas, ele não dá a ferramenta de você somente tirar o peso, tirar o pecado, mas ele continua a insistir, e ele vai além, e ele fala assim, se tudo isso não está resolvendo, olhe para Cristo, olhe para Cristo, olhe para o autor e consumador da sua fé, olhe para Ele, e é tremendo, que ele diz assim, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, versículo 2, Jesus, o qual em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, olhe para Ele, está difícil a caminhada, olha para Jesus, Ele suportou a cruz para que você continue a caminhar, Ele suportou a cruz, Ele morreu na cruz para que você não fique fadigado, para que você não desista. O final do versículo diz isso, para que não vos fadigueis, desmaiando em vossa alma. Ele fez tudo aquilo para que você não fique fadigado, para que você não desista, para que você não desmaie, para que você não pare de caminhar, mas Ele fez tudo para que você continue caminhando. Olhe para Ele, Ele está olhando por você, Ele está intercedendo por você, Ele morreu por você, Ele morreu por nós. Às vezes as dificuldades são tão grandes, às vezes nós olhamos para os personagens da Bíblia, olhamos para os nossos pais, olhamos para os tios, para os amigos, e mesmo assim está difícil caminhar, está difícil. Mas aí o texto fala, olhe para Jesus, Ele é autor e consumador da sua fé, Ele morreu por você, Ele te amou até o fim, Ele deu a própria vida para que você não pare de correr, Ele suportou tudo para que nós pudéssemos continuar a correr, e Ele nos ajuda. Às vezes sozinho você não consegue, Ele te ajuda a continuar caminhando, Ele te ajuda a correr, é Ele que ajuda, sozinho eu não consigo. Quem sabe a dificuldade está tão grande na sua vida, que você quer parar, olhe para Jesus, Ele vai te ajudar a correr, Ele vai te ajudar a caminhar, porque Ele suportou tudo por você, Ele já fez isso na cruz do Calvário por cada um de nós. Ele diz, não fazendo caso da ignomínia, e está sentado à destra do trono de Deus. Aí ele diz, considerai, pois, atentamente aquele que suportou tamanha oposição. Considerai isso. Se as testemunhas não estão bastando, se o peso não está resolvendo, se o pecado que você está tentando tirar não está resolvendo, olhe para Jesus. Considerai pelo menos o sofrimento dele, considerai aquilo que ele fez. Nós cantamos aqui Maranata, Maranata, ora vem Senhor Jesus. Nós só podemos cantar esse Maranata, Maranata, porque Ele morreu. Ele morreu um dia e ressuscitou, e com certeza Ele vai voltar. Tem um texto, e eu gostaria de finalizar, concluindo essa mensagem, um texto lá de Isaías, capítulo 40, versículo 29 e 31, diz assim, faz forte ao cansado, e multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. Os jovens se cansam e se fatigam, e os moços de exausto caem. Essa é a promessa para mim e para você. Mas os que esperam no Senhor renovam as suas forças, sobem com asas como águias, correm e não se cansam, caminham e não se fadigam. Nós não cansamos, nós não fatigamos, nós não desistimos, nós não paramos,
porque nós esperamos no Senhor. É Ele que nos fortalece, é Ele que nos dá esse alavancar, é Ele que nos ajuda a caminhar mediante as dificuldades. Não é à toa que a galeria dos heróis da fé está antes desse texto. Depois dê uma lida em Hebreus capítulo 11 e veja o que Deus fez através desses homens e para esses homens. Os milagres. O texto que o Márcio leu na liturgia mostra muito bem isso. Um rei que estava totalmente perdido, a sua batalha estava perdida, porque existia um exército muito mais grandioso do que o dele. E ele busca o Senhor, ele confia no Senhor, e ele caminha, e ele não retrocede, ele vai. E Deus falou para ele assim: vai louvando, vai adorando. E ele foi louvando, ele foi adorando. E quando ele chega lá, não tem ninguém mais vivo, porque Deus lutou a causa dele. É assim que Deus faz. Parar? Nunca, irmãos. Desistir? Jamais. Não pare de correr, continue a correr. Quem sabe você está devagarzinho, câmera lenta. Olhe para a galeria, olhe para essa grande nuvem de testemunhas. Se isso não está te resolvendo, não está solucionando o seu problema, comece a olhar, o que tem de bagagem extra aqui? O que está me impedindo de continuar a caminhar? O que está te impedindo de voltar a orar, de voltar a ler a Bíblia, de voltar a ter um relacionamento mais próximo com Deus? Tem algum pecado? Mas se tudo isso ainda está difícil, olhe para Jesus, considere isso. Poxa, Ele morreu por mim, Ele se entregou por mim naquela cruz do Calvário. Então eu tenho que continuar. Sabe por quê? Porque lá no final, Ele vai estar na linha de chegada, falando assim: Alessio, você chegou. Márcio, você chegou. Fernando, você chegou. Nídia, você chegou. Estava te esperando aqui, você chegou. Não importa a dificuldade, você chegou. Ele vai estar na linha de chegada, te esperando. Te esperando. Naquele grande dia, Ele vai estar nos esperando no último dia. Então não pare de correr a caminhada cristã. Mesmo diante das lutas, não pare de correr, irmãos. Não pare de caminhar. Eu queria convidar a equipe de louvor. Nós estaremos cantando, eles estarão cantando um cântico. E eu queria que você, sentado mesmo, estivesse refletindo um pouco. Quem sabe você parou de caminhar. Quem sabe a caminhada sua não está sendo uma caminhada como o Senhor quer. Esse canto vai dizer assim: olha, é hora de não olhar para trás, só olhar para Cristo e nada mais. Seguir com Ele a cada instante. Seguir com Ele a cada instante. Cristo e nada mais. Renunciar à velha estrada em que outrora você andava. É hora de recomeçar uma nova caminhada, em nova estrada, seguindo a Cristo e mais nada. É hora de recomeçar uma nova caminhada, em nova estrada, seguindo a Cristo e mais nada.
atrás. Só olhar pra Cristo e nada mais. Louvado seja o teu nome, ó Deus. Viver com Ele a cada instante, Parar nunca. seguir teus passos e ir avante. É hora de recomeçar uma nova caminhada, em nova estrada, seguindo a Cristo e mais nada. É hora de recomeçar. É hora de recomeçar uma nova caminhada, em nova estrada, seguindo a Cristo e mais nada. Queria convidar a igreja a se colocar de pé, nós vamos orar, encerrando o nosso culto em comunidade. Depois teremos o Amém Tríplice. Feche seus olhos. Que seja um tempo de reflexão da palavra de Deus. Deus, obrigado, Pai. Obrigado por esse tempo que nós tivemos aqui em comunidade, cultuando o Teu nome, glorificando o Senhor, ouvindo a Tua voz, ó Deus. Nos ajudar, Pai, nos motivar a continuar, ó Deus, a correr a corrida que nos está proposta, a carreira que nos está proposta. Ó Deus, nos ajude, Pai, a corrermos e corremos, sem olhar para trás. Corremos, ó Deus, diante do Senhor, olhando para o autor e consumador da nossa fé. Ó Deus, considerando aquilo que o Senhor fez, ó Deus, aquilo que o Senhor suportou, por cada um de nós possamos continuar a correr, meias dificuldades, meias lutas que muitas vezes, ó Deus, nos machuca, sangra o nosso coração. Ó Deus, muitas vezes os nossos pés estão querendo ficar atolados, não conseguimos dar, ó Deus, passos. Que o Teu Espírito Santo nos ajude, Pai. E se nós fraqueçarmos, ó Deus, que o Senhor possa nos carregar no colo, ó Deus, tirarmos dessa lama, para que nós possamos, ó Deus, colocar os nossos pés no chão firme e continuar, ó Deus, a nossa caminhada novamente, a nossa corrida novamente, Pai. Abençoe o Teu povo aqui nessa noite, que a Tua palavra, Deus, tenha falado cada coração, possa ter, ó Deus, dado ânimo para cada um, ó Deus, a continuar a correr, Deus, a vida cristã, correr, ó Deus, a corrida da vida, olhando, ó Deus, para o Senhor. Muito obrigado mais uma vez. Nos leve de volta para os nossos lares, guardados e protegidos pelo Senhor, Pai. Que, ó Deus, nós possamos ter uma semana abençoada pelo Senhor, e que, ó Deus, nos ajude mesmo a correr todos os dias até aquele grande e glorioso dia, o qual nós estaremos com o Senhor na linha de chegada. Obrigado, Deus, por isso. Em nome de Jesus que nós oramos. Amém, Deus. Poder sentar, irmãos. Tenham todos uma semana, uma noite abençoada pelo nosso Deus. Mais uma vez, obrigado pelos visitantes. Que Deus abençoe a vida de vocês, que vocês se sintam bem no nosso meio, que voltem mais vezes para nós adorarmos ao Senhor.
Pela fé posso enxergar, pela fé posso